Oi, aqui é o Todd, da oficina do Todd e da Todd Cutler. E eu tive um acidente na oficina. Um acidente que acabou me levando a fazer uma destas. É uma besta de cerco chinesa de 3 arcos, conhecida como arco de boi, tão poderosa que precisavam de bois para armá-la. Essa invenção surgiu por volta de 500 depois de Cristo e foi usada até a pólvora chegar aos chineses por volta de 1300. Por volta de 1500, encontraram uma em um arsenal de castelo. O homem achou que ela era antiquada, então já estava ultrapassada naquela época. Isso sugere uma vida útil de cerca de 800 anos, provavelmente sendo uma arma impressionante. Então, claro, vocês devem estar se perguntando: que tipo de acidente faz o Todd decidir construir uma besta de cerco chinesa tripla? Bem, foi isso aqui. É um gatilho de besta, e eu acabei fazendo do tamanho errado. Mas, na verdade, ele não está exatamente errado. Está errado para o projeto que eu tinha em mente, mas é perfeitamente adequado para um desses. É basicamente um gatilho de besta para uma arma de cerco. Esse foi o meu erro, então, já que tenho o gatilho, melhor construir uma arma de cerco. Se eu for construir uma besta de cerco chinesa, quero uma das versões malucas, porque eles também faziam algumas versões normais. Basicamente, o equivalente ao arco de muralha europeu, que é um arco de mão comum, só que muito maior. E eles chamavam esses modelos de arcos de cama. Provavelmente eram montados em uma grande estrutura, mas eles também faziam o arco triplo, o arco de boi. Então, o que temos aqui, claramente, são 2 arcos voltados para frente e um arco voltado para trás. Isso por si só já deixa tudo mais interessante e estranho. E você pode ver que todos estão conectados aqui. Você precisa seguir a lógica da corda. Aquela é a corda principal. E ao puxá-la para trás, ela precisa desviar estes 2 membros do arco. Esses 2 também atuam juntos, então eles puxam este para baixo e aquele para cima. O que está acontecendo aqui é que todos os arcos estão dobrando ao mesmo tempo. Estes 2 dobram para dentro, e aquele também dobra para dentro, só que na direção oposta. Então, a primeira coisa que precisei fazer foi criar um pequeno modelo para garantir que a minha lógica, o que eu estava imaginando, realmente fazia sentido. E este foi o primeiro que eu fiz. Aqui, todos os arcos têm a mesma força, o que eu não esperava que fosse necessário, mas eu só queria o layout, só para ver, na prática, como tudo funcionava. Se eu puxar a corda aqui, você vê que este arco flexiona mais. Este flexiona um pouco, e aquele só um pouquinho. Vou mostrar de novo. Espero que agora dê para perceber que o comprimento máximo de puxada deste arco foi estendido, porque ele está trazendo o comprimento dos outros 2. Você está estendendo o percurso do golpe de força desse conjunto de 3 arcos, além do golpe de força que qualquer um deles teria individualmente. E vamos voltar a isso mais adiante. O golpe de força é extremamente importante quando se fala na velocidade de disparo de flechas e virotes. Percebo que esses arcos precisam ter pesos diferentes. Assumi que este aqui deve ter o dobro do peso deste outro, e cerca de 4 vezes o peso daquele terceiro. Ou seja, ao unir todos esses arcos, você aumenta bastante o comprimento da puxada, algo extremamente importante. Voltando ao filme, eu construí um modelo um pouco mais sofisticado, que é este aqui. Agora, o que eu fiz foi construir este arco, medi-los, e deixei este com aproximadamente o dobro do peso daquele e cerca de 4 vezes o peso do último. É tudo um pouco rudimentar, obviamente. Mas você também consegue ver que a flexão deles não está totalmente correta. Ainda assim, dá para ver que as coisas já estão ficando bem interessantes. Estou conseguindo um comprimento de puxada muito longo com este arco, então, com certeza, estou seguindo na direção certa. Mas observe, quando eu relaxo a corda, como as pontas dos membros se fecham e depois se abrem. É fricção no sistema, porque está tudo apenas deslizando nesses anéis nas pontas dos membros. Não há polias aqui, mas mesmo assim, isso ampliou um pouco mais o meu entendimento. E mesmo sendo apenas um modelo rústico, ele ainda me permite fazer disparos
de forma bastante eficaz. Vamos observar a imagem novamente. Note que nas pontas dos membros e nos pontos onde as cordas se conectam, não há detalhes. Você não consegue ver como essas cordas passam ali. Portanto, elas poderiam estar passando por um pequeno anel assim, e funcionaria muito bem. Tem alto atrito, mas é leve. Você poderia usar uma pequena polia ali, com menos atrito, porém mais pesada. Isso significa que haveria vantagens nas duas abordagens, e nós realmente não sabemos qual eles usavam. Meu palpite é que eles buscariam minimizar o atrito, tornando as cordas mais confiáveis, já que cordas se enfraquecem ao serem puxadas sobre raios muito estreitos. Esse é um dos motivos fundamentais de usarmos polias, que são significativamente maiores do que o diâmetro da corda. Então acredito que eles usariam polias, provavelmente feitas de algum material leve para a roda, como marfim, que é bonito, forte e brilhante. Obviamente eu não vou usar isso, e um pequeno eixo de aço, relativamente leve, mas forte o suficiente. Isso não adicionaria muito peso às pontas dos membros, então vou fazer o meu usando pequenas polias. Aquele atrito estranho que está ocorrendo agora e que muda a posição e a sequência dos arcos, acredito que vai desaparecer. E você acabará com um movimento muito mais suave em todo o sistema, o que é uma grande vantagem em qualquer arma. Melhora a confiabilidade das cordas e provavelmente aumenta a eficiência geral da máquina. Isso é fantástico. Agora surge a questão: qual comprimento de tração vamos usar? O motivo pelo qual acho esse sistema de gatilho tão interessante é a sua simplicidade de fabricação e a possibilidade de produzi-lo em grande escala. E também porque ele é bem diferente do sistema europeu. Este aqui foi criado por volta de 500 a.C. Isso durou cerca de 2.500 anos. Vou mostrar primeiro o sistema europeu, criado pelos romanos no século III. Observe esta imagem em relevo de pedra. Você consegue perceber mais ou menos, se souber o que está procurando, o sistema de porca rolante. Esse sistema só foi realmente substituído por volta de 1550, ou para a maioria das pessoas, por volta de 1600. Quando o arco deixou de ser militar e se tornou esportivo, esse mecanismo foi abandonado e surgiram mecanismos mais complexos, mas até então era o que se utilizava. Tudo isso precisa ser feito de aço, e não de qualquer aço. Precisa ser bem duro. Toda a carga do arco passa por essa superfície de engate e vai para a porca, que prende a corda onde está a tensão. Aqui está o gatilho, e ao liberar toda essa carga, ela passa por essa superfície da porca. E essa parte do gatilho provoca desgaste nela. Isso significa que tudo precisa ser fabricado com precisão, com muito cuidado, por artesãos qualificados, bem pagos e com alto padrão de trabalho. Esse tipo de mecanismo não é para amadores. O sistema chinês era diferente e, sendo de bronze, não dava para confiar nas superfícies de contato para suportar o peso do arco. Por isso, eles não projetaram o gatilho dessa forma. No estado carregado, a força, o torque exercido sobre a porca é transferido para esta seção da peça fundida que passa por aqui. Você vai ver isso enquanto eu giro a peça. E ela se encaixa no dente de disparo. Isso significa que na posição carregada, boa parte do peso é transferida para o dente de disparo e pelo pivô, em vez de ir diretamente para a superfície do dente. Isso permite produção em massa usando fundição e acabamento simples, com mão de obra barata. Aqui está a unidade principal que segura a corda, depois o gatilho em si, e então o dente de disparo. É um sistema muito inteligente, durável, barato de fabricar e relativamente simples. Os chineses usavam esse mecanismo em bestas, mas o detalhe é que utilizavam arcos manuais comuns. Tem uma corda estranha aqui, ignore isso, mas eles utilizavam arcos manuais comuns como este. Quando precisavam de uma besta, conseguiam de forma prática montar uma, usando seus arcos manuais normais, o que lhes dava muito mais flexibilidade em armamento e logística. As bestas deles tinham potência equivalente à dos arcos manuais,
de 20 a 22 polegadas, cerca de 50 a 55 centímetros. O que isso significa para a nossa máquina? No desenho, fica claro que é fantasioso e incorreto. As pontas dos braços têm pouquíssimo deslocamento antes de se tocarem e isso não funcionaria de forma alguma. O desenho está errado. O arco deveria estar mais recuado. Isso também significa que não podemos usar esse desenho para calcular o comprimento da puxada. Sabemos que o comprimento da puxada das bestas comuns era igual ao dos arcos manuais comuns. Então, se assumirmos que aqui será mais ou menos igual, você vai conseguir encaixar 3 arcos manuais ali. Ainda preciso trabalhar na matemática e na parte prática disso. Isso significa que vamos acabar com uma distância de curso de força entre 1,5 metro e 2 metros. Ainda não tenho certeza. Convertendo para pés, isso daria algo entre 6 e 7 pés de curso de força. Agora isso será extraordinário. Isso me faz pensar novamente sobre o nome, os 3 bois. Parece haver a ideia de que são tão potentes que exigiriam bois para operá-los. Fazer arcos assim é complicado, especialmente arcos pesados, com esse peso de tração usando materiais compostos ou madeira. É realmente algo difícil de produzir. Duvido muito que fosse necessário uma equipe de 8 bois para puxá-lo. Mas você vê novamente, nesta imagem, que há um torno nele. Então pode ser, simplesmente, que o torno fosse necessário porque o arco é tão potente que só o torno daria conta. Pode também significar que, se você tem uma extensão de puxada de 1,5 metro, como você realmente faz essa extensão? Fisicamente, você não consegue alcançar a corda e puxá-la. Você precisa de um torno, mesmo que fosse um arco de 30 libras. O torno ainda seria necessário. O quão potentes eles eram? Não posso responder. Realmente não sei. Há números que sugerem entre 150 e 200 quilos. Talvez seja isso mesmo. Eu não posso e não vou afirmar nada sobre isso. Vou comprar 3 arcos com pesos diferentes para o meu caso. Talvez 20, 40 e 80 libras, por exemplo. Vou começar a trabalhar com isso. Se eu me animar e tiver sucesso, ótimo. Talvez aumentemos a potência depois, mas essa é a expectativa inicial. Se conseguirmos um arco que puxe 80, 90 ou 100 libras com um curso de força de 1,5 metro, ainda assim será impressionante. Então, da próxima vez que eu falar desses arcos UX, armas de cerco chinesas de triplo arco, talvez eu já tenha uma versão funcional em mãos. E tudo isso aconteceu por causa do acidente de sorte na oficina, que foi o meu gatilho de besta chinesa. Espero que tenha gostado e continue acompanhando porque vem mais por aí. Fiquei realmente fascinado com isso e acho interessante demais para não compartilhar. E lembre-se, temos um site no Patreon, o segundo canal, toddcutler.com, com conteúdo mais específico e nossos outros sites. Se ainda não conhece nossos sites, confira. Se gosta de conteúdo histórico, vai adorar. Muitos armamentos e coisas curiosas para você explorar. De qualquer forma, espero que tenha gostado e nos vemos novamente.